bacana. Vamos especificar um pouco mais a teoria aqui a respeito de funções. Aqui a gente tem uma estrutura básica de uma função em Java. A primeira coisa que a gente tem é o tipo de retorno. O que essa função vai me retornar onde ela foi chamada? Na verdade, o que não, qual é o tipo, né, que ela vai me retornar. Logo depois a gente tem o nome da função, depois dentro dos parênteses, logo a seguir, a gente tem os parâmetros, e os parâmetros eles são separados por vírgula, e cada parâmetro tem o seu respectivo tipo, né, é como se fosse semelhante a uma declaração de variável, né? Mas no caso são parâmetros. E logo depois a gente tem o nosso bloco de código e por fim a gente tem o retorno da nossa função. Lembrando que o retorno ele tem que ser do mesmo tipo desse tipo retorno aqui declarado logo no início da escrita da minha função. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, de funções. Eu posso ter, como eu já falei aí na última aula, eu posso ter uma função que não recebe parâmetro nenhum, tá vendo aqui os parênteses depois do nome da minha função, né? Nesse caso aqui o nome da minha função é Olá Mundo e os parênteses aqui onde teria os parâmetros, e a gente não tem, só abre e fecha parênteses. E também ela retorna vazio, ou seja, ela não retorna nada. Eu posso ter também uma função com um parâmetro. Aqui a gente está recebendo um parâmetro do tipo string. Mais adiante a gente vai falar desse tipo string aqui, que é digamos, a gente vai assumir ele como um tipo especial por enquanto. Né? A gente recebe um tipo string. Nesse caso aqui está recebendo só um parâmetro, mas eu poderia receber 2, 3, n parâmetros aqui, desde que eles estejam separados por vírgula. E essa função também minha não retorna nada. Ela simplesmente executa aqui um comando de escrita e não me retorna nada. E aqui a gente tem uma função, né, que ela recebe aí dois parâmetros. Aqui no caso a gente está recebendo um parâmetro de nome A, né, e ele é do tipo inteiro. E aqui a gente vai receber logo depois um parâmetro de nome B do tipo inteiro. Essa função vai realizar uma soma aqui dentro e vai me retornar o resultado da soma, que também é do tipo inteiro, tanto é que eu declarei aqui, ó, int soma, somei e estou retornando. E reparem, né, que essa variável que eu retorno aqui, né, no return, ela tem que ser do mesmo tipo da declaração, né, da primeira linha aqui da minha função. Vamos ver aqui um exemplo, né, de um programa que está utilizando uma função. Primeiramente, eu tenho a minha função main do meu programa, que é a função principal. Vocês podem, por exemplo, assumir que seria a nossa public static void main lá, que é onde a gente sempre escreve os nossos códigos. Eu só coloquei void main só mesmo por simplificação. Né? Nas próximas versões do Java aí, vai ser possível a gente criar uma classe e omitir tudo e simplesmente escrever void main para a gente conseguir executar nossos códigos. Mas até a versão 17 a gente não tem essa funcionalidade. Se eu não me engano, vai ser na versão 21 LTS agora, que vai ser lançada. Legal. Aí beleza, a gente tem a nossa função main aqui, e a gente tem uma outra função que é a função soma. Olha que interessante, né? A gente tem uma função que faz algumas coisas e que se utiliza de uma funcionalidade que a gente também criou aqui embaixo, que se chama soma. E como que isso funciona? Vamos imaginar a execução do nosso programa. Ele começa executando, né, de cima para baixo, sempre começa na minha função main. No caso aqui, eu inicializei aqui na minha função main. A execução ela vai vir para a linha 2. Eu vou declarar inicializar a minha variável inteira chamada num1, né? Eu vou inicializar ela com 4. Vou declarar num2 inicializar com 6. E aqui na linha 4 eu vou fazer a utilização da minha função soma. Eu vou declarar uma variável chamada resultado, né? Vou usar meu operador aqui de atribuição, né? Para receber o retorno da minha função soma. Observe que o retorno da minha função soma ele é do tipo inteiro, porque tá vendo aqui quando eu declarei ela? Estou falando aqui, ó. A primeira coisa que eu escrevo é qual é o retorno da minha função, porque é do tipo inteiro, que é exatamente o mesmo tipo de resultado. Então,
né? Logo aqui atrás aqui da minha função soma é como se eu estivesse colocando um número ou uma variável, obviamente do mesmo tipo, né? Da minha variável que está recebendo, né? Esse retorno, né? E o meu valor ele vai sair aqui, né? E vai ser atribuído aí ao resultado. E depois, beleza. Aí quando a gente executa nessa linha 4, a primeira coisa que acontece é o número 4, né, entrar aqui no primeiro parâmetro da minha função soma. Por quê? Né, ele está entrando através da minha variável, que tem o valor 4. A mesma coisa para o número 6, ele vai entrar aqui bem no lugar do segundo parâmetro, né? No caso aqui, o meu primeiro parâmetro é o A, o segundo é o B. Aqui eu estou passando no lugar do primeiro parâmetro A, estou passando a variável no 1, e no lugar do segundo parâmetro, estou passando a variável no 1, 2, que tem o valor 4 e 6, respectivamente. Esses valores eles vão cair aqui no parâmetro da minha função, né? É uma declaração que eu fiz aqui do A, né? E é uma declaração do B. E dentro aqui do meu bloco de código da minha função, eu consigo ver, né, essas variáveis e utilizar ela exatamente com os valores que foram informados aqui na função main aqui em cima. Né? Então, A vai valer 4 e B vai valer 6. Aí depois, a minha execução sai aqui da linha 4 e vai cair dentro do bloco de código da minha função que foi chamada. E, obviamente, né, nesse momento eu já tenho as minhas variáveis A e B, que foram passadas como parâmetro aqui, já carregada com os valores, porque eu fiz isso na linha 4. Aí, o que eu faço aqui? Eu declaro uma variável soma dentro da minha função, eu pego e recebo, né? Eu atribuo a essa variável soma a variável A mais a variável B, que por sua vez tem um valor 4 e 6. Né? Então a gente sabe que a variável soma vai receber 6 mais 4, ou 4 mais 6, tanto faz. Logo, a variável soma vai receber 10. E por fim aqui, né, na execução da nossa função, eu tenho a linha 11, onde eu tenho uma instrução de retorno. Então eu vou retornar essa variável soma. Na verdade, eu vou retornar o valor dela, né? Como ela vale 10, então eu vou retornar esse valor. E lembrando que, né, essa soma ela tem que ter exatamente, né, o mesmo tipo do retorno. Ou seja, eu não poderia declarar aqui um char ou, sei lá, um double, né, um float ou um boolean e de repente retornar aqui, né, nesse lugar da soma, porque aqui eu já falei, ó, eu vou retornar inteiro. Né? Essa é uma das diferenças aí das linguagens, né, com tipagem forte. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com Python, com JavaScript, isso aqui, sei lá, eu poderia. Na verdade, eu nem declaro, né, eu nem falo o que retorna aqui. Né? Eu sei que pode retornar ou não pode retornar. Já o Java não. O Java ele é bem mais explícito quanto a isso. Por isso que no início a gente tende a achar o Java muito pesado, difícil de lidar. Mas é só questão de quebrar essa barreira aí e vocês vão ver que é muito bom trabalhar assim. Beleza. Voltando aqui, né? A gente já executou a linha 11, que é o retorno da nossa função soma. E agora o nosso programa ele vai vir aqui voltar, né, para minha linha 4. Mas agora, nesse momento que ele volta aqui, né, para minha linha 4, bem nesse ponto aqui da função soma, eu já tenho o valorzinho 10 retornando aqui. Né? Ou seja, a função soma ela retorna 10 para a minha variável resultado que eu declarei. E logo depois, né? Beleza, aqui o resultado agora vale 10. E logo depois a gente executa a linha 5, que vai imprimir 10 na tela. E é assim que funciona o uso de funções no Java e na grande maioria aí das linguagens de programação, cada uma com suas particularidades. Então, pessoal, é isso daí, né? Quanto a funções, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agora a gente vai seguir com os próximos assuntos. Até mais.